Por um grande mal-entendido, o Banco do Vale do Silício, o 16º maior banco dos Estados Unidos, teve que decretar falência na semana passada. E com essa quebra, eles ocupam a posição do segundo colocado das maiores quebras bancárias lá dos Estados Unidos. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui na InvestSpace e no vídeo de hoje a gente quer falar um pouco mais sobre a quebra do Banco do Vale do Silício, te explicar um pouco do porquê que isso foi um grande mal-entendido, falar um pouco também do que isso pode significar tanto para a economia americana como a economia mundial e falar da intervenção que o Fed teve, o posicionamento que o Fed teve para poder ajudar e não ter um risco de colapso da economia por um completo. Para começar o nosso vídeo, vamos entender um pouco mais sobre esse banco. O Banco do Vale do Silício é justamente um banco que fica na região do Vale do Silício, uma área lá dos Estados Unidos que é famosamente conhecida pelo seu desenvolvimento tecnológico, já que grandes empresas da parte de tecnologia estão nessa região. Esse banco específico do Vale do Silício, ele também é muito conhecido justamente pelo seu suporte a empresas do tipo startup. São empresas que estão começando agora, que utilizam esse banco para deixar suas reservas em caixa e também para se financiar, que é a partir disso que realmente um banco ganha dinheiro, é fazendo empréstimo. Mas vamos entender um pouco mais dessa lógica de como o banco funciona, porque ela é importante para que você consiga entender justamente como esse grande mal-entendido aconteceu e por que isso levou à falência do banco. E como eu falei, o banco ele basicamente lucra a partir dos empréstimos. Mas como é que funciona o empréstimo na prática? Basicamente, eu e você vamos depositando dinheiro aí no dia a dia dentro do seu banco, na sua conta corrente, sua conta poupança. O banco ele vai pegar todo esse montante total que todo mundo depositou e vai emprestar uma parte dele e a outra parte ele vai ficar, que é chamada de margem. A margem aqui no Brasil, ela é mínimo de 11%. Mas cada banco central define aí quanto que quer de margem, baseando-se no fato de que quer ou não estimular mais a economia, dar crédito ou menos crédito. E aí o que acontece? O banco, para você entender essa parte do empréstimo, aqui tem duas partes que a gente tem que falar. O do dinheiro que fica parado, que é a margem, e o dinheiro justamente que é emprestado. Começando então falando aqui justamente da parte do dinheiro que fica parado, da margem, ela funciona da seguinte forma. A margem é basicamente o dinheiro que fica no banco para poder honrar suas dívidas de curto prazo. Basicamente, suponho que eu tenho uma conta no banco 1 e eu tenho dinheiro lá e eu quero transferir para o banco 2. O banco ele tem que fazer essa transferência sem me prejudicar. E para isso ele tem que ter dinheiro livre para transferir para o banco 2. Vai entrar no caixa do banco 2 e vai sair do banco 1. E assim é basicamente o efeito, né, a necessidade de se ter uma reserva, né, uma margem para poder fazer essas transferências. O banco, então, ele pega todo o dinheiro do dia, todos os depósitos que entram e todas as transferências que saem. Se o dinheiro do depósito for maior do que das transferências, vai sobrar um dinheiro, ele não precisa usar da sua margem, a margem fica parada. Agora, quando as transferências é maior do que os depósitos, ele fica com déficit aqui e aí ele tem que usar parte das suas margens para poder compensar esse déficit. Só que além disso, eles também utilizam dessa margem, a parte que não está sendo muito utilizada, para financiar títulos soberanos, que são títulos do governo, que não possuem muito risco, já que se o governo não for conseguir pagar aquela dívida, eles simplesmente emitem mais papel moeda e faz o pagamento ali para o banco. Então, é bom para o banco que não tem muito risco, é bom para o governo que consegue financiar, então todo mundo sai ganhando, e é basicamente isso que funciona. Só que as taxas que são praticadas desses títulos são correlacionadas com a prática do mercado, a taxa de juros nominal do mercado. E essa taxa de juros que é usada no mercado, ela estava na casa do 0% até 2021. Isso significa que, para o banco poder ter uma certa rentabilidade com esse dinheiro emprestado, eles têm que pegar títulos de longuíssimo prazo, já que eles têm um pouquinho mais de taxa para poder sobrepor esse risco de estar muito longo prazo. Só que ao mesmo tempo que eles têm mais taxa, eles têm um risco maior, especialmente de uma coisa chamada marcação ao mercado, que é uma variação, uma flutuação de preços que acontece em títulos de renda fixa, que funciona da seguinte forma. Basicamente, o título ele é um valor X para uma taxa de juros Y. Quando essa taxa de juros ela sobe, o valor ele cai, para poder fazer uma compensação aqui. E basicamente, quando essa taxa de juros cai, o valor do título sobe e essa flutuação aqui é chamada de marcação a mercado. Só que a marcação a mercado, basicamente, em si, ela não é um problema, porque isso é só se você for vender esse título antes do prazo combinado. Funciona da seguinte forma. Imagina que eu combinei com você, peguei R$1.000 emprestados e disse, vou te pagar 10% ao ano em 2029. Se você segurar até 2029, eu vou te dar 10% para cada um dos anos até chegar lá. Agora, se você tentar vender esse título antes,
aí você vai ter um ágio ou deságio na hora de vender, dependendo da taxa de juros. Se a taxa de juros no mercado for 12, ou seja, ela aumentou, você perdeu dinheiro, porque o seu título, em vez de estar valendo 1.000, vai estar, sei lá, 900, 800, que seja, vai estar valendo menos que 1.000. E, ao mesmo tempo, se você for vender e tiver na casa dos 8% da taxa de juros, você teve um ágio, você ganhou um valor. Mas isso é só se você for vender esse título no mercado secundário. Então, em geral, isso não é um problema para o banco. E é a partir disso já que começa os primeiros mal entendidos. Num fato relevante que o banco lançou na semana passada, eles afirmavam que tinha justamente um problema de descasamento dos seus ativos e dos seus passivos. Basicamente, o que isso quer dizer é que eles não tinham margem suficiente para honrar todas as suas dívidas. E aí, o que eles se propuseram a fazer foi basicamente pegar parte desse dinheiro que estava emprestado em títulos de longuíssimo prazo e eles iriam vender no mercado secundário com prejuízo, eles iam contabilizar com prejuízo, o que não é um problema, é o valor realmente que teria que ser vendido. Só que, além disso, eles iriam vender parte do seu equity, ou seja, parte das ações que estavam ali dentro do banco, para poder levantar mais dinheiro e poder pagar, honrar com todas as suas despesas. E aí o mercado entendeu isso como se eles não tinham dinheiro para pagar suas dívidas e, portanto, eles estavam quebrados. E é justamente nesse primeiro grande mal entendido que levou todo mundo a querer sacar dinheiro, que levou o banco à falência. A segunda parte de como o banco lucra é justamente a parte do empréstimo em si. E basicamente funciona da seguinte forma: o banco empresta esse dinheiro, quem está pegando esse dinheiro vai fazer amortizações mensais conforme foi combinado por uma taxa de juros e o banco ganha justamente nesse spread aí de taxa de juros que ele está ganhando desse empréstimo. Então, basicamente é assim que o banco vai funcionar. Ele vai pegar dinheiro no curto prazo, financiar projetos no longo prazo. Essas amortizações que vão entrando para o banco também são usadas como fonte de margem. Já que está entrando dinheiro no banco, ele pode pegar aquele dinheiro e somar junto com todos os depósitos para ver o total que está entrando no banco. Só que ele não tem como forçar quem está pegando dinheiro emprestado a pagar de antemão. Então, ele tem que esperar as amortizações mensais e eles não podem liquidar essa parte aqui. Por isso que o banco, na sua nota, ele lançou justamente a parte de venda de equity, que é uma coisa que ele pode fazer de curto prazo, e a venda desses títulos da margem, com prejuízo, da marcação ao mercado, para poder, então, se financiar e não ter todo esse problema conforme o mercado achou que teria. Inclusive, se você quiser entender mais sobre a marcação ao mercado e sobre as oportunidades de se investir em renda fixa no mercado europeu, a gente tem vídeo aqui no canal explicando tudo isso em detalhes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse de acompanhar por lá. E como o Fed aumentou a sua taxa de juros de 0 para casa dos 5% muito rápido, isso gerou um problema em todos os bancos dos Estados Unidos, não só o Banco do Vale do Silício, com o problema da marcação ao mercado que eu acabei de explicar. Percebam aí na tela que eu estou colocando para vocês, que mostra o gráfico justamente de todos os lucros e prejuízos por ano dos bancos em total lá nos Estados Unidos. E que agora em 2022, nessa última mensuração que teve, tem justamente no prejuízo total na casa de 700 bilhões de dólares. Mas desse prejuízo, percebam que tem uma parte que está em azul e outra que está amarela. A parte que está em azul são títulos que vão ser comercializados apenas no final do seu prazo, ou seja, eles não vão ser vendidos no mercado secundário e não vão ter o problema da marcação ao mercado. Ainda tem que ser mostrado como prejuízo no seu balancete lá do banco, mas ele não vai se tornar um prejuízo, ou pelo menos não ainda. Agora, a parte em amarelo são justamente os títulos que vão ser vendidos no mercado secundário com prejuízo na casa dos 300 bilhões, somando todos os bancos, justamente para poderem continuar se financiando ali no curto prazo, para poder honrar suas margens, os pedidos de liquidez que forem necessários dentro do banco. Então, basicamente, o mau entendimento que o mercado teve com relação à nota de esclarecimento fez com que os correntistas corressem para sacar seus dinheiros, que diminuiu ainda mais a margem, e aí eles não conseguiram arcar com todas as suas dívidas e despesas, que fez com que eles tivessem que entrar com processo de falência. E aí você pode estar se perguntando, mas e o que acontece com as pessoas que não conseguiram sacar o dinheiro que estava lá dentro do banco? E aí, em geral, essas pessoas estariam cobertas pelo órgão público dos Estados Unidos, que até 250 mil eles devolvem o depositante. Assim como acontece aqui no Brasil, que tem o FGC, lá tem o FDIC que garante isso até 250 mil dólares. O que acontece é que, no caso desse banco, menos de 3% das pessoas estavam cobertas por esse seguro, porque menos de 3% tinham até 250 mil dólares dentro desse banco. Ou seja, mais de 97% das pessoas, dos depositantes, tinham mais de 250 mil dólares.
E isso representa um problema muito grande para os Estados Unidos e para o mundo, já que isso desencadearia um risco sistêmico em toda a parte financeira mundial. Por conta disso, o Fed resolveu, numa reunião especial que aconteceu no dia 13 de março, a tomar algum tipo de providência e garantir que todo mundo, independentemente da quantidade de dinheiro que tinha lá, iria conseguir resgatar o dinheiro de volta e isso não seria um problema. E depois dessa história inteira, o que é que a gente pode tirar disso tudo? E eu queria chamar a atenção aqui para 3 pontos bem importantes. O primeiro é justamente de você ter uma carteira de investimentos bem diversificada. Um investidor que tinha uma alocação muito grande a esse banco, achando que só porque era um banco grande, um dos maiores dos Estados Unidos, com mais de 200 bi sobre gestão, que esse investidor estaria salvo, tranquilo, sem risco algum, ele hoje está muito triste com todas as suas perdas e prejuízos com relação a esse banco. E é por isso que você tem que ter uma carteira de investimento bem diversificada. Como a gente já tem vídeo aqui no canal explicando sobre diversificação de carteira de investimento, explicando sobre como selecionar ativos, a quantidade de ativos, a gente vai deixar o link desses vídeos aqui embaixo na descrição, caso você queira lá assistir e aprender. A segunda coisa importante da gente mencionar aqui é justamente sobre os impactos na economia que esse aumento da taxa de juros vai fazer. A gente ainda não sentiu todo esse aumento da taxa de juros, porque demora de 6 a 12 meses para a economia realmente sentir os impactos que vão acontecer de fato. Assunto que a gente aborda em outro vídeo aqui do canal, que inclusive a gente lançou justamente na semana passada, e eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, caso você queira entender um pouco mais sobre esse assunto também. E o terceiro fator muito importante da gente mencionar aqui é sobre a importância de ter uma boa gestão financeira. Esse banco tinha uma alocação muito grande de ativos de risco que estavam sujeitos a um risco muito grande de marcação ao mercado, e por conta disso eles não tiveram condições de arcar com suas despesas no curto prazo, feito eu expliquei. Tudo isso é problema de gestão financeira, que é extremamente fácil de solucionar. Inclusive, acredite se quiser, a gente tem vídeo aqui no canal te ensinando sobre justamente esse assunto. Se você quiser aprender mais sobre gestão financeira, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo também na descrição. Ou se você preferir, você pode estar me contactando para lhe ajudar a gerir melhor suas finanças e seus investimentos. E caso você tenha interesse, basta você entrar em contato comigo pelo Instagram que está aparecendo aí na tela. Ou se você quiser fazer isso sozinho, a gente tem um e-book, eu vou deixar o link do e-book gratuito aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse de aprender como fazer sozinho. Bom, pessoal, esse foi o resumo da ópera. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se ficou com qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês assim que a gente vê por aqui. Eu peço que se vocês gostaram do vídeo, que você considere deixar aquele seu like aqui embaixo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se você tiver interesse em aprender mais sobre gestão financeira, investimento no exterior, economia mundial, eu peço para você se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho que é para o YouTube te notificar toda vez que a gente lançar vídeo novo por aqui. Se por acaso você estiver tendo dificuldades para investir nesse ciclo econômico que a gente está passando por todas essas situações econômicas que a gente está passando agora, basta você assistir esse vídeo que está aí na tela, onde a gente explica sobre como investir em cada ciclo econômico para que você possa alocar seu capital aí de acordo com o que você acredita que está acontecendo e que vai acontecer.